Olá, sou Michel Saia, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Hoje iremos abordar um assunto bem importante para o seu casamento. Iremos falar sobre o buquê, suas principais dúvidas, estilos, flores, enfim. Um assunto bem interessante. Legal, não é? Então fica comigo até o final do vídeo. Então estamos aqui hoje com o Reginaldo Vilas Boas, onde a gente vai abordar um tema bem importante, a relação ao buquê da noiva. Reginaldo, muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar conversando aqui com a gente. Eu acredito que vai agregar bastante para as noivas. Legal. O prazer é nosso, né? Meu nome é Reginaldo, como já apresentou, Reginaldo Vilas Boas, trabalho com decoração de eventos há 9 anos. Sou formado em design floral, estudei em 2 escolas de arte floral e hoje viemos falar sobre buquê de noivas. Eu acho que é um tema bastante importante, que eu acredito que é um tema que gera bastante dúvidas com relação a estilo, modelo, flores, e a gente vai abordar nesse vídeo as principais dúvidas de vocês com relação ao buquê. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para, se você ainda não é inscrita no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações. E, é claro, o mais importante, tem aquela amiga ou conhece alguém que vai casar, compartilhe esse vídeo com ela também. Porque com isso eu consigo alcançar meu objetivo, que é ajudar o maior número de noivas possíveis. Combinado? Então, vamos lá. Aqui com o Reginaldo, a gente vai abordar um pouquinho a questão do buquê. Então, Reginaldo, eu separei as principais dúvidas das noivas com relação ao buquê. A principal dúvida é se o buquê ele precisa conter ou ser das mesmas flores que o restante da decoração do evento. Ah, legal. Uma boa pergunta, uma ótima pergunta, né? Porque essa é uma dúvida corriqueira. As noivas que chegam até nós vêm com bastante dúvida em relação a isso. O que eu sempre digo, o que eu sugiro é que não seja as mesmas flores da decoração. O principal motivo é que não cause a impressão aos seus convidados que sobrou flor lá da decoração e fizeram o seu buquê, né? Então é preciso tomar esse cuidado. É interessante que respeitamos o gosto de cada noiva, porém é desnecessário que seja idêntico, né? Ao arranjo da entrada, por exemplo, o arranjo da mesa do casal, o seu buquê. Então eu sempre sugiro que você faça um buquê exclusivo. O buquê seja diferente das cores das festas ou diferente as mesmas flores que você tem na recepção. Isso é bem interessante e vai valorizar com certeza muito mais o seu buquê, né? É uma visão que nós temos e praticamos isso muito no nosso trabalho. Que o buquê da noiva seja diferente das flores utilizadas na decoração, viu, Michel? Para dar aquela impressão, aquele impacto maior. Você dá uma exclusividade também para ele, né? Eu encaro o buquê de noiva como joia. O buquê da noiva, ele tem todo um toque especial. Eu sempre até brinco, né? Que é a primeira coisa que ela vê do decorador. A noiva vê primeiro o buquê, depois ela vê a cerimônia dela e no final ela vê a recepção, que é a festa, né? Então, esse cuidado é muito importante. E seguindo nessa linha do buquê também, tem o buquê principal, que é o que ela vai para a cerimônia, e tem aquele buquê que ela joga na balada para as amigas solteiras. Qual que seria a diferença? Como que é feito o segundo buquê? O segundo buquê, que é o buquê um pouco mais simples, não é elaborado da mesma forma que é o buquê dela entrar no cortejo, mas assim, toda festa nós sempre compramos um pouco de flor a mais, isso é corriqueiro, é o ideal a se fazer. Então, um pouco de flor da festa dela, nós juntamos com um pouco de flor que sobrou do buquê dela e fazemos esse buquê, que é um buquê mais simples, o buquê que ela joga para as amigas na brincadeira das solteiras lá, né? Então, existem noivas que perguntam para nós se ela joga o mesmo buquê que ela entra no corredor. Eu falo que não, que nós entregamos 2 buquês para ela. Um buquê com todo o cuidado para ela entrar no cortejo e um buquê menor, com as flores da festa dela, com a mistura do buquê dela, né? Algumas flores que sobraram ali, e nós fazemos esse buquê para ser jogado durante a recepção dela, tá? Então não é o mesmo buquê não, tá? Precisa ter esse cuidado aí. Acho um ponto bem importante porque gera muita dúvida. Às vezes a noiva ela quer jogar o buquê para as amigas, mas ela também quer ter aquela recordação para que ela possa desidratar, emoldurar e fique para uma recordação para a casa dela. Eu sempre digo que o buquê principal ela pode presentear a mãe,
Ela pode realmente deixar para desidratar e moldurar ela, né, para ter uma lembrança do buquê dela no casamento. Ou ela pode presentear alguém, né, como eu disse, a mãe, a irmã, uma amiga, né? Mas existe o buquê menor para ser jogado durante a festa, tá bom? Bem importante. E com relação às flores, tem algum tipo de flor, algo específico que você não recomendaria colocar no buquê? Existem estilos, né? Mas a flor, vou dar um exemplo, né? Na verdade, 2 exemplos. Noivas orientais. Noivas orientais, nós tomamos o cuidado de não utilizar a flor cravo. A flor cravo por oriental, ele tem uma representação de velório, então a gente toma esse cuidado de não introduzir isso no buquê da noiva. Mesmo sendo uma flor muito bonita, que nós gostamos, mas esse filtro, né, com essa noiva oriental é bem importante. Uma noiva, por exemplo, que casa numa catedral, que é bem clássico, nós não sugerimos, por exemplo, girassol, que eu acho que é uma flor mais campestre, né? Eu acho que tem essa identidade de campo, acho que não conversa muito com o estilo dela de catedral. Mas assim, basicamente, flor é muito característica da noiva, muita identidade dela, né? Mas então nós tomamos esse cuidado em relação a esses 2 tipos de flores, né? Que tem uma característica bem diferente. E existe, às vezes a noiva tem um sonho de determinada cor e aquela cor ela não existe naturalmente. Existe aquela parte de coloração, você recomenda, não? Olha, o que acontece muito, às vezes a noiva vem com um pedido de buquê azul. Até certo ponto é comum, eu gosto muito do azul particularmente, mas assim, existem 2 flores no mercado que são azuis, que é a hortênsia, que é uma flor natural azul, ela é mais arredondada e volumosa, e tem o delfino, que é uma flor um pouco mais espigada, pontuda, que também é azul natural. Então, o que nós sugerimos? Quando a noiva vem com esse pedido especial de um buquê azul, por exemplo, eu já falo no primeiro contato, na primeira entrevista, que nós não pintamos flores. O principal motivo é deixar muito artificial o buquê, não vai ficar gostoso de ver, não fica natural e tem o risco também, de repente, de manchar o buquê, de manchar o vestido da noiva. Então esse é um cuidado que nós precisamos tomar, né? De repente a noiva vem com esse sonho, mas ela não sabe o procedimento, o processo, como isso funciona. Então a gente é obrigado a explicar, faz parte do nosso trabalho isso, deixar bem claro para ela no primeiro contato. Não vou criar uma expectativa de falar assim, não, noiva, eu faço para você um buquê azul. Chega na semana, a flor azul não tem, porque existem flores que são sazonais, hortência é uma delas, né? Então eu prometer algo e não conseguir cumprir. Então é um cuidado que a gente toma para não frustrar ela também, né? Então precisa realmente esse cuidado de não pintar flor. Às vezes mancha o vestido e nada, não é nem um pouco agradável isso. Sim, isso tem razão. E você comentou com relação ao girassol, a noiva mais clássica, tudo. Existem a questão do local do casamento. Você também, ele influencia na escolha do buquê? Por exemplo, a noiva que vai casar no campo, a noiva que vai casar na igreja, a noiva que vai casar num salão, por exemplo? Sim, é um ponto importante, porque às vezes a noiva, de um modo geral, hoje elas são muito antenadas, blogueiras, né? O Instagram tá aí com muita informação, Pinterest, tá o seu canal aqui com muita informação em relação a isso também, mas assim, tem muita noiva leiga. Então ela imagina que um buquê de girassóis, de repente é a flor preferida dela, que vai ficar lindo numa catedral, numa matriz, numa igreja, e geralmente não fica, né? Não que não possa, não estou aqui afirmando o que pode e o que não pode, não é o ideal, é um buquê mais com cara de campo, um casamento numa fazenda, eu acho que tem uma identidade muito maior, né? Mas assim, geralmente casamentos em locais fechados, catedrais, igrejas, você trabalha com um buquê um pouco mais clássico, um formato um pouco mais arredondado, porém com flores mais delicadas, né? É o ideal para se trabalhar dentro de igreja. No campo, hoje está se usando demais, tem muita flor, flores com texturas diferentes, flores mais agressivas, vamos dizer assim, que é para esses ambientes externos, ambiente aberto, né? Então a flor determina sim o local que você vai, influencia muito na escolha das flores para o buquê. Às vezes influencia também no formato. Que até um ponto, porque às vezes a gente tem a noiva mais clássica e tem a noiva mais descolada, também é um ponto bem importante, né? Identificar esse estilo do gosto da noiva para que você possa direcionar também para o estilo do buquê. Exatamente. É importante essa conversa pessoal para a gente entender a característica de cada noiva, né? Porque cada um tem um perfil.
Não adianta a gente rotular, ó, aqui é clássico, aqui é contemporâneo, aqui é mais campestre. Não tem isso, né? Então essa conversa pessoal é muito importante para entendermos, né, de que forma trabalhar, de que forma criar o buquê para ela com exclusividade. Repetindo, né, o buquê é sempre a joia da noiva, é algo extremamente pessoal, né? Eu sempre digo que o buquê, ele precisa identificar com a personalidade de cada pessoa, de cada noiva, né? Tem que ter a identidade dela. E as flores mostram muito isso também, né? Sim. E você comentou com relação aos tipos de buquê. Você falou que dependendo do local, do ambiente, tem algum tipo que encaixe melhor. Você poderia falar um pouco sobre os principais estilos de buquê e as diferenças entre eles? Sim. Ó, já que estamos falando de casamento em fazenda, que está muito em alta hoje em dia, né? Esse campestre em local aberto, normalmente se vê um buquê bem redondo, um pouco mais descoladinho, mas o que eu diria é assim, existem o buquê braçada, por exemplo, que é um buquê que vai na lateral da noiva, usa-se muito em campo. Igreja você não vê esse tipo de trabalho, mas em campo se usa esse buquê braçada, que é literalmente no braço da noiva, né? E tem o buquê, que é um buquê que a gente chama, antigamente, eu sou antigo, gente, antigamente se falava cacho de uva, isso na época da minha mãe, né? Mas assim, hoje chama buquê cascata, que é um buquê que ele tem uma caída, um movimento. E essa caída geralmente é indicada para noiva extremamente alta, né? A noiva mais alta, quando você tem um buquê cascata, ela compensa a altura dela. Porque se prestar bem atenção, todo mundo encara a noiva de frente num corredor, porém, na hora que ele passa pelos convidados, entre os bancos ou entre cadeiras, você acaba enxergando ela de forma lateral. Então, quando a noiva é um pouco alta e o buquê não tem essa caída, esse movimento de cascata, dá a impressão visualmente que ela está sendo puxada para trás. É a impressão que dá, óbvio que ela não está sendo puxada, né? Mas pelo fato dela ser alta, você compensa a altura dela com um buquê em formato de cascata. Aí às vezes vão perguntar, Reginaldo, aquela não tão alta, pode usar um buquê cascata? Pode, porém uma cascata menor. Um buquê que ele faça movimentos de cascata, mas que ele não seja tão pendente quanto o ideal para uma noiva alta. Eu sempre brinco que Ana Hickman é nossa referência de altura, né? Nos atendimentos que nós fazemos, eu sempre brinco, um buquê cascata é ideal para noiva que nem Ana Hickman, por exemplo, né? Que é uma pessoa extremamente alta, e aí você faz um buquê caído, bem longo, né? Para compensar essa altura dela. Então o buquê mais utilizado, que é o buquê redondo, hoje ele tomou novas formas. Como assim? Deixou de ser redondo? Não. Ele não é assimétrico, ele não é, como dizer assim, como um capacetinho. Hoje ele tem movimentos, ele tem um formato redondo, mas ele tem entradas e saídas, profundidades, né? Ele tem um pouco mais de interesse, né? Mas assim, são os buquês mais utilizados. Para externo uma abraçada, esse buquê cascata para compensar a altura de noiva alta, e o redondo, que é o clássico, porém não tão arredondado, tão assimétrico como se era feito há um tempo atrás, né? Hoje ele tem um pouco mais de movimento, que a gente brinca. Tá joia? Eu achei importante essa sua colocação. Então, assim, o estilo do vestido e também o estilo de altura, do corpo da noiva, também influenciaria na escolha do buquê ideal? Sim, influencia. Até tocando naquela primeira pergunta, né, que foi sobre a flor da decoração influencia no buquê. A flor nem tanto, a decoração não, mas o vestido influencia demais no buquê. O vestido ele tem a identidade da noiva e, obviamente, o buquê precisa ter a identidade da noiva também. Então, o buquê conversa muito mais com o vestido dela do que com a festa dela, com as cores escolhidas, né? O buquê realmente faz parte da junção. Eu sempre brinco que o buquê é a joia da noiva, tem que identificar com o penteado que ela fez, com o tipo de maquiagem, com o vestido que ela está usando e, obviamente, com o espaço que ela resolveu casar, né? Se é um espaço aberto, se é um espaço fechado. Então o buquê ele conversa bastante com o vestido da noiva, sim, e obviamente o corpo também, como a gente tocou no ponto anterior, né? Então o buquê ele tem que mais, como assim, ele é mais ligado à noiva em si do que ao restante da decoração. Exatamente. É um dos motivos daquele comentário anterior que eu fiz de não linkar a decoração com o buquê. Ele linka mais com o vestido, com o tipo de penteado, com o tipo de maquiagem e, obviamente, o ambiente externo que vai acontecer a cerimônia, do que propriamente com a recepção, que indiferente do buquê. Legal. E também é importante considerar a época do ano em que a noiva vai casar para a escolha das flores do buquê? Sim.
tanto no buquê quanto na decoração, né? Isso é um ponto que é bom, foi bom você ter tocado. Só que como o tema nosso hoje é buquê, não vou entrar no tema de recepção de festa, de decoração. O buquê, no Brasil, hoje, estamos falando em 90% das flores existe o ano todo. É óbvio que, como é flor sazonal, tem picos, né, que tem maior quantidade e menos quantidade. Mas a flor, de um modo geral, ela existe o ano todo. Então, o que eu digo de sugestão para buquê? Converse com o seu decorador, né? Converse com o profissional que vai fazer o seu buquê. Se você tem algum sonho específico, se você tem alguma flor que você gostaria muito, para que ele possa te indicar que época ideal que você vai conseguir essa flor. Por exemplo, tulipa. Reginaldo, sou apaixonado por tulipa, eu também sou apaixonado por tulipa, só que tulipa não tem o ano todo, é uma flor extremamente sensível que precisamos ter esse cuidado. Tulipa começa no final de fevereiro e vai até meio de agosto, com um pouco de sorte chegamos a setembro. Só que um buquê feito em maio e um buquê feito em agosto tem característica totalmente diferente pela qualidade da flor, né? Então nós precisamos tomar esse cuidado na escolha. Outro exemplo é o famoso copo de leite, né? Tem muita noiva que gosta do copo de leite e essa flor ela não tem o ano todo, mas ela começa do final de julho, de junho, julho ali já temos um pouco, não em quantidade, mas vai até novembro, às vezes dezembro. Então precisa ter esse cuidado. Uma noiva que sonha com um buquê de copo de leite, ela não consegue ter ele em janeiro, não consegue ter ele em fevereiro, né? Então, mas basicamente são poucas flores que não tem o ano todo. Estamos falando de 90%, às vezes 95% do mercado consegue atender todos os casais o ano todo com flor, né? Então eu sempre brinco que essa história de use flores da época, às vezes é até lenda, né? Não é assim como era antigamente. Hoje o Brasil é um grande produtor de flor que consegue atender 90% do mercado o ano todo, né? Então tem que tomar esse cuidado, sim. Bem bacana. Eu acredito que essas são as principais dúvidas, assim, num geral. É claro que nada mais interessante, nada mais importante que você agendar um horário, conversar com o decorador para tirar as suas dúvidas específicas. Reginaldo, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui para gente, para as noivas que vão estar assistindo. Eu acredito que a gente conseguiu conseguiu esclarecer um pouquinho, né, das principais dúvidas. E o que também gostaria de falar, assim, ficou com mais alguma dúvida, alguma outra informação, algo que não ficou tão claro, coloca aqui pra gente nos comentários ou pode estar enviando tanto para mim quanto para o Reginaldo por direct, que a gente vai ficar muito feliz em estar respondendo para vocês. Reginaldo, para a gente fechar, você gostaria de deixar alguma mensagem, deixar algum recadinho para as noivas que estão assistindo? Eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco desse trabalho que é a nossa vida, que é o nosso sonho, né? Noivas, não deixem de sonhar, não deixem de vivenciar esse dia único na vida de vocês, né? E assim, toda pergunta, toda dúvida que você tiver, deixe no canal que eu terei o prazer de responder com o maior orgulho do mundo sobre o seu sonho. O tema nosso hoje é buquê de noiva, mas uma dúvida aleatória a respeito de decoração, cores, por gentileza, deixe a mensagem e eu respondo com todo carinho, tá joia? Reginaldo, muito obrigado novamente por ter cedido esse tempinho. E é isso. Claro, volto a repetir aqui. Fez sentido para você ou conhece aquela amiga que vai casar? Compartilhe esse vídeo com ela, que eu garanto que vai estar ajudando ela também. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.